Bem-vindos novamente, continuamos a avançar rapidamente aqui nos métodos Draw da classe Graphics e vamos ver aqui então o desenhador, ponto, e agora o Draw Curve. O Draw Curve pede-nos o lápis, neste caso uma pen, e depois pontos, ok? Pontos, um array de points. Vamos aqui executar e reparem então o que aconteceu com esta linha. Neste caso, ao contrário do que acontece com a linha Bezier, Bezier iria utilizar este ponto e aquele para pontos de tensão, isto é, os pontos que depois iriam deformar a linha para ela ficar com este aspecto. Neste caso, os pontos são utilizados como locais de referência por onde a linha curva deve passar. Okay? E então esta é a grande diferença. Evidentemente que se eu agora alterar aqui a localização dos pontos, a linha vai se ajustar por forma a passar sobre esses pontos. Okay? E portanto, quantos mais pontos eu adicionar aqui, é evidente que eu penso que se eu tiver 2 pontos apenas, vamos experimentar com 2 pontos apenas, e cá está uma linha reta, porque não há mais por onde passar, portanto começa e acaba naquele ponto. Eu vou aqui, se calhar, não, ok, tudo bem, vamos criar aqui um terceiro ponto, vamos adicionar um terceiro ponto a esta estrutura, e reparem então, cá está os 3 pontos e a linha a ajustar-se no sentido de passar pelos pontos todos. Se eu adicionar aqui 5 pontos, é evidente que, ups, aqui falta uma vírgula, vamos colocar aqui new point de 200,200, ok? Não vamos fechar ali nada e agora vamos executar e cá está o percurso definido pelos pontos e a linha vai se adaptando a esse percurso. É evidente que aqui as curvaturas não são, porventura, as curvaturas que nós pretendíamos, as curvaturas perfeitas, são umas curvaturas calculadas, ok? No entanto, aqui no construtor nós podemos observar que ele tem 7 construtores e um desses valores é o tension, ok? Então vamos experimentar o tension da seguinte forma, lápis, vírgula, pontos, e vírgula, e agora vimos que é um valor do tipo float, e vamos colocar aqui 1. Vamos executar. E reparem que a linha automaticamente começou a ter curvaturas mais amplas, ok? Então se nós colocarmos aqui, por exemplo, 10, vamos aqui estragar a coisa. Reparem como é que isto, o que é que aconteceu. Os valores float têm exatamente esta potencialidade, é de eu poder utilizar valores decimais, isto é, por exemplo, 0.5. E o ponto 5 é uma formação, aqui não pode ser ponto 5, tem que ser 0.5f. Ok? Vamos então executar. E reparem então como as linhas aqui estão. Nós vamos até poder fazer este exercício muito interessante, que é desenhar 2 vezes a mesma linha, só que com pontos de tensão diferentes. Isto é, vamos aumentar a tensão na segunda linha. E reparem, enquanto a primeira linha tem a curvatura menos acentuada, ok? E portanto é quase uma ligação direta entre os diferentes pontos, a segunda já tem aqui curvaturas mais acentuadas e portanto não é propriamente um sistema que nos permita ter um controle absoluto sobre o tipo de curvatura que vai ser executado, mas que nos permite de certa forma ver o que é que este tension produz. Neste caso, se eu colocar 2.5, já vamos ter aqui um resultado já bastante amplo. Okay? Estamos a falar desta que é a segunda linha e portanto o valor de tensão não é propriamente um valor fácil de prever qual é o seu resultado final, okay? E portanto vimos aqui o Draw Curve essencialmente, ok? Um outro método, vamos continuar, é o Draw Ellipse. O Draw Ellipse vai pedir-nos uma pen, lápis, e depois pede-nos um rectangle. Ora, nós temos aqui o rec, que corresponde exatamente ao retângulo, que neste caso é um quadrado. Vamos ver qual é o resultado. É uma elipse, neste caso com o aspecto de uma circunferência, não é? Porque o nosso retângulo de base é realmente um retângulo que é quadrado. Okay? Vamos alterar ali o rec base e reparem que automaticamente aquilo que era uma circunferência deixou de o ser e passou a ser uma elipse, ok? E portanto esta é basicamente a aplicação do Draw Ellipse, ou Ellipse. Temos aqui vários construtores,
com a possibilidade de usar um retângulo de valores inteiros ou de valores float. Depois podemos definir diretamente o retângulo lá dentro, com os valores float x, y, width e height, e também com os valores inteiros. E, portanto, nada mais haverá a acrescentar em relação ao draw ellipse.